Valendo, a partir de agora, mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. O nosso entrevistado de hoje é o agropecuarista Roberto Diniz Junqueira Filho, o seu Tim Junqueira. Um prazer muito grande recebê-lo aqui. Doutor Roberto, seja bem-vindo aqui conosco. Prazer é meu. E a gente sabe, né, os amigos de Orlândia sabem que a finalidade do canal é resgatar a história de Orlândia e também de personagens da nossa região. E nesse sentido, hoje, esta entrevista tem a finalidade de saber detalhes da chegada da família Junqueira, não só aqui na região de Orlândia, mas como os Junqueiras saíram de Minas e chegaram aqui a São Paulo e também até a cidade de Uberaba. E nada melhor que o senhor Roberto Diniz Junqueira Filho, tem 79 anos de idade e é bisneto do coronel Francisco Orlando Diniz Junqueira, que, aliás, Orlândia tem a ver com o nome do coronel, que é a cidade de Orlândia, Lende, Orlândia, tá certo? E isso é um costume, por exemplo, que se tem em Uberlândia, e essa parte final vem do inglês, Lende, terra. E é interessante que a gente saiba do senhor a pergunta que a gente gostaria de fazer logo no começo, senhor Roberto. Sim. Quando é que os Junqueiras chegaram a Minas Gerais e quando eles chegaram aqui na nossa região? Pela pesquisa que eu fiz aqui no livro, muito bem escrito pela dona Adélia, né, Diniz Junqueira Bastos, eu pude perceber que tudo isso aconteceu ainda no século XIX. Sim, é 1800 e poucos, né? Eu não sou bom, mas foi isso aí. Chegaram lá aliás, vieram dois portugueses e pararam primeiro na Bahia. E na Bahia desceram e se apaixonaram pelas terras. Que eles vieram, como todo português, vieram atrás de ouro e outra vida, né? E um ficou na Bahia e tem os parentes baianos que eu desconheço. E os outros vieram e desceram no Rio de Janeiro e foram para Minas Gerais. Então, na verdade, podemos a primeira conclusão que os Junqueiras, o solo pátrio deles, naturalmente, era Portugal. Portugal. E a gente sabe aqui, pelo que eu pesquisei, o senhor comentou comigo, que a chegada desse núcleo dos Junqueiras aqui de São Paulo, eles acabaram chegando em Cruzília, Minas Gerais. Onde fica Cruzília? Explica direito. Cruzília é perto de Caxambu. Mais conhecido é Caxambu, lá, Cruzília. E tem lá Aerooca, tem São Tomé das Letras, é lá. E foi nessa região. Lá é que eles fundaram a Fazenda Favacho, que é a origem da nossa família, lá na Fazenda Favacho. Se eu não estou enganado, daqui a pouco nós vamos fazer também a história do Manga Larga. Existe algum animal da raça que tem esse nome, Favacho, ou não? Ou estou equivocado? Lá começou o Manga Larga, na Favacho. Perfeito. E depois é que eles vieram para São Paulo, atrás de campos mais férteis e mais limpos do que tinham lá. Lá tinha morro, aqui não tinha morro. Eles vieram andando, cavalgando com cavalo e trole, e chegar aqui. Pegaram a chuva na invernada, então eles ficaram ali e puseram o nome de Fazenda Invernada. Só para contextualizar, então, a origem, pelo que a gente nota aqui, o primeiro Junqueira que chegou aqui na nossa região chegou em Batatais, Capitão Chico. Isso foi, portanto, no século XIX, Francisco Marcolino. O Capitão Chico já nasceu na invernada, o pai dele, Francisco Antônio, que chegou. Perfeito. E ele nasceu na invernada e morreu na invernada também. No caso específico, a chegada em 1829 em Batatais, o nascimento de um deles foi em Batatais e naturalmente faleceu em 1887 na Fazenda Invernada. Para quem não sabe, pessoal, a Fazenda Invernada é aquela fazenda que fica muito próximo da usina Vale do Rosário. Sim. Explique direitinho, foi ali então que foi o primeiro núcleo. Aliás, o próprio Coronel Francisco Orlando nasceu na Fazenda Invernada e faleceu também na Fazenda Invernada, aqui em Orlândia mesmo. Não, ele faleceu acho que aqui em Orlândia, não foi na Invernada não. Mas natural, nasceu em Orlândia e faleceu em Orlândia. Faleceu em Orlândia.
Naquela época, senhor Roberto, os seus antepassados dizem, e é natural, que as terras estavam livres. Haviam os indígenas, mas naturalmente que não era muito comum se ter ainda de uma quantidade muito grande. Como é que foi essa chegada e o processo de desbravamento dessas terras? Eles tem várias conversas que eu já ouvi que eles vieram já destinados a parar na invernada, entendeu? Mas dizem que foi por causa da chuva. Vieram dois cunhados, o Francisco Antônio e o outro que foi para Uberaba. E parou, fixou um aqui, que é o pai do Capitão Chico, e o outro cunhado foi para Uberaba. Uberaba lá perto do Rio Grande, ali, pulando o Rio Grande na fazenda Melancias. Aliás, sobre esse episódio de ter Junqueiras e Uberaba, o Maninho, que é também primo dos senhores e é da família, me disse que justamente uns vieram para cá e outros vieram para Uberaba. Foram para Uberaba. O Maninho é da origem que já veio para Uberaba, que é o Coronel Francisco Orlando, que é o filho do Capitão Chico, que fundou Orlândia. Ele casou-se com a minha bisavó Genoveva, que era de Uberaba, era prima dele. Então a Genoveva da igreja Santa Genoveva foi esposa do Coronel Francisco Orlando. Daqui a pouco nós vamos trazer detalhes. Portanto, ela nasceu em Uberaba. Nasceu em Desse núcleo também da família. Da família, são todos parentes nossos. Agora, é notório e a gente percebe que há um casamento entre parentes, né? Porque, na verdade, era um processo de desbravamento que, na verdade, cada ponto iam nascendo junqueiras e crescendo núcleos ao redor no aspecto populacional. Porque aqui na região, os junqueiros que estão aqui na região, são todos descendentes do Capitão Chico. Então o Capitão Chico teve o Coronel Francisco Orlando, o Capitão Antônio Olinto, teve o seu Marico de Junqueira, o Magino de Junqueira, a tia Delina, tia lá do Agudo, que era dona do Agudo, tinha várias mulheres e esses 4 homens. E cada um se fixou numa fazenda quando da morte do Capitão Chico, né? Então a gente sabe, o senhor é bisneto do Coronel Orlando, né? Sou bisneto. O núcleo da família é o Coronel Orlando com a Dona Genoveva. A Dona Genoveva morreu precocemente, né? Em 1905, antes inclusive da fundação de Orlândia. Foi. Ela morreu aí na Boa Vista, onde eu moro, né? Fazenda Boa Vista, pessoal, essa que é a mais antiga aqui próximo de Orlândia. Para quem vai para o Jardim Boa Vista, do lado direito, aquele núcleo, uma fazenda que foi... Aliás, a primeira fazenda aqui, próximo a Orlândia. A Invernada foi a mãe, mas a Fazenda Boa Vista tem também esses pontos, como tem a Boa Esperança e também outras fazendas. Então, mas a Boa Vista era a residência do Coronel Francisco Orlando. Perfeito. E ele tinha os filhos dele, que era o tio João, tio Acácio, tio Edmundo, tio Tão, tio Sebastião, e a tia Judite, e o meu avô, que era o Francisco Marculino, também que era o nome do Capitão Chico. E o meu avô morreu muito cedo. O meu pai, na época, tinha 1 ano e 11 meses, e o tio Geraldo tinha 11 meses. Os dois, que ele morreu. Então, no caso específico do seu pai, né, que é o seu Roberto Diniz Junqueira, faleceu quantos anos? Ele morreu em 83. 83. Não, 88. Ele, naturalmente, quais eram as histórias que ele contava em relação ao Coronel Orlando? Porque se a gente imaginar que um homem que morava na Fazenda Invernada chegou aqui e teve a ideia de criar a Vila Orlando, como é que foi essa ideia de planejar essa cidade, que não é muito comum naquela época? Porque na época ele conseguiu que a estrada de ferro passasse por Orlândia. Porque a estrada de ferro ia para Franca. De Ribeirão ela desviava para Franca. E ele conseguiu trazer ela para cá para chegar a Uberaba, que era o meio de Minas, né? Ou seja, mudou a rota. Mudou a Seria rota. Franca, passou sim por Ribeirão, mas veio para Orlândia. É isso. O ramal acho que ficou em Franca. Mas o tronco principal... o tronco ficou aqui em Orlândia, São Joaquim, foi passando
Naturalmente, a gente pode imaginar que foi por força política do ele, Coronel Francisco. porque ele era o político da região, né? Já naquela época. Aí ele tirou um pedaço da Fazenda Boa Vista, se eu não estou enganado, uns 100 alqueires, para fazer a cidade de Orlândia. E ele vendeu, distribuiu terras para várias pessoas que vieram se instalar em Orlândia. Ele, por exemplo, os Bordim era da época dele, que... O senhor Orlando, que é o pai de todos, da época do coronel. Só Augusto Bordim. Só Augusto Bordim, perdão. Só Augusto Bordim, conheci muito o Augusto Bordim. Ele morava ali pertinho de... Na Vila Marcuse. Não, descendo ali, né? Vizinho da máquina de arroz, Avenida ali, que 1, é do Edgar. Onde eu nasci, que a gente chama de Vila Marcuse, que é a Avenida 1. Perfeito. É isso aí. Agora, vocês vejam bem, né? Precisa ter muita criatividade e força política, né? Tá muito claro que a estrada de ferro a Mogiana passou por aqui por força e iniciativa do Coronel Orlando. E naturalmente ele assumiu um compromisso de estabelecer uma vila caso a ferrovia passasse por aqui? Ele queria fazer uma vila. Ele tinha a ideia de fazer uma cidade aqui. E aí ele se instalou. Ele tinha muito acesso político, né? E ele acabou fazendo a cidade. A cidade. Agora, uma coisa que é interessante, esse fato dele ter contratado uma pessoa para planejar a própria vila. Isso naquela época não era muito comum, né? O que diz o seu pai com respeito a isso? O senhor Roberto falava e contava para o senhor. Não, ele contava que o coronel fez do jeito que ele planejou, mas ele trouxe... O meu pai, a mãe dele, a minha avó Marieta, ela veio para Orlândia junto com o irmão dela, o Dr. Nestor da Rosa Martins. Que foi prefeito de Orlândia. Foi prefeito de Orlândia. Qual é a ligação? E planejou muito aqui a cidade. E ele era médico e veio para cá através de um tio nosso que é dono da Invernada, que era o tio Zé Jorge, que era filho do capitão Antônio Olinto, que eles estudaram na França, em Paris, não sei, e ele veio para cá. E com ele trouxe duas irmãs. As duas irmãs tinham se formado, aliás foram 3, se formaram em odontologia em 1916. 1916. Faculdade de Odontologia de São Paulo. Eu tenho o quadro de formatura dela. Aliás, diz que o senhor tem até um museu que será objeto, com certeza, de uma matéria nossa. É um museu particular, simples, tudo, mas com fotografias que o meu pai colecionou. Agora, falando especificamente dessa personagem que é importante, que é a família Rosa Martins, então ele veio aqui influenciado através de um convite de um Junqueira para vir para cá. Aí ele veio e aí o coronel falou, não, você fica aqui, fica sendo médico aqui em Orlândia. Aí ele ficou e ele sobressaiu aqui na cidade, porque ele era culto e era médico, né? Aí ele foi prefeito de Orlândia, né, na época. Ele que construiu a casa, hoje o terreno é meu, era casa que morou o seu Edson Leite Moraes. Em frente ao fórum. Em frente ao fórum. Na Avenida 5. Perfeitamente. A minha casa era a Avenida 5601, ali na esquina. Para explicar, a casa que o senhor Roberto morou durante muito tempo, é de propriedade dele, né? Onde mora um dos filhos, é justamente ali perto do posto da Alves, naquela esquina, na frente. De um lado é da família Martins, do outro é a casa do senhor Roberto. Então o doutor Nestor morou nesse ponto. Morou lá. Aí ele sobressaiu aqui na política também, em Orlândia, e o coronel acho que ficou meio enciumado, entendeu? E aí fez pressão e aí ele mudou para o Rio de Janeiro. Aí retornou para o Rio de Janeiro? Não, retornou não, ele não era do Rio de Janeiro, o pai dele era ferroviário, não, era engenheiro de ferroviário da estrada araraquarense. Eu vou
vovô Rosa, que a gente chamava, que era Manuel da Rosa Martins. E ele depois morou em Campinas. O meu pai nasceu em Campinas, porque o avô e a avó deles moravam em Campinas. O tio Geraldo já nasceu em Orlândia. Para gente entender, eu tenho aqui a informação, por exemplo, o coronel teve 6 filhos, Coronel Francisco Orlando, 6 filhos. No caso específico, o senhor lembra o nome desses filhos? Lembro. O coronel tinha o tio João Francisco, que era o dono da Boa Esperança, tio Acácio, que era o dono dos Palmitos, o tio Edmundo, dono do Fazenda Montebello, o meu avô, que era dono da Boa Vista, que era Francisco Marcolino, e depois o tio Tão, que era fazendeiro também lá em Guaíra, que era Sebastião Orlando, que era da casa que eu morei a vida inteira, era dele, foi dele. E a tia Judite, que era casada com um médico, que era o tio Rafael da Nova, que era médico em São Paulo, a vida inteira foi médico lá. Agora, num raciocínio, por tudo que o senhor falou, a impressão que a gente tem é que o domínio da família Junqueira sobre as terras era quase que total. Raramente se tinha uma outra família, ou eu estou equivocado? Não, aqui na região a maioria era da família. Perfeito. No núcleo aqui da região. De Orlândia, São Joaquim, tinha muito Junqueira. Depois vinha de Batatais, né, da turma. Mas tinha muito, porque tinham bastante filhos, né, o Capitão Chico. O Capitão Chico pulava o Rio Pardo, né? Ele ia até Barretos. Exatamente, por lá de Barretos também. Barretos, Guaíra, Barretos, ele tinha terra lá. Agora, no caso específico do senhor, o senhor nasceu na fazenda Boa Vista? Não, eu nasci em São Paulo, mas vim beber aqui para cá, para Orlândia. No caso, Boa Vista. No tempo do senhor, hoje o senhor tem 79 anos, o primário o senhor fez na Coronel Francisco Orlando? Entrei primeiro no Jardim da Infância e depois fiz o primário em Orlândia. Agora, me impressionou na pré-entrevista que a gente fala para preparar o programa, que o senhor lembra de memória até as suas professoras. Lembro. Eu gostaria que o senhor prestasse uma homenagem, são pessoas conhecidas. A minha professora que me ensinou a ler e escrever foi a dona Vitória Nonino, que era casada com o senhor Emílio Nonino. Ela dava aula no grupo e depois ainda dava aula particular para a turma de reforço. De reforço. Comigo aconteceu a mesma coisa. Olha que coisa impressionante o sacerdócio que era ser professor naquela época. Ela era remunerada, o professor no período da manhã, e dava um reforço na própria casa. A dona Jandira, minha primeira professora, ela dava aula de manhã e fazia o reforço à tarde, e ainda servia o biscoito, o café, aquela história toda. Então a merenda nossa também, naquela época não tinha, né, talvez esse costume da própria merenda, o professor tinha isso. Na casa dela, na dona Vitória. E o segundo ano, quem foi a professora? Segundo ano, acho que foi a dona Olga Lamonato. Sim. Foi ela. E no terceiro, acho que a dona Olga Catapreta. Esposa do senhor Ciro. E depois foi a dona Anita de Quadros, que era mulher do Somero Vieira. Anita de Quadros Vieira. Foi minha professora no 4º ano primário. E vocês viram aí, né, essa situação impressionante. São 4 professoras. Naquela época não era muito comum ter professor, né? Os meus foram só mulheres. Eu também não me recordo, não, né? Só tive depois no ginasial, que a gente teve também a figura do seu Ciro, do seu Geraldo, do Queiroz, enfim, outros que apareceram, mas no primário normalmente eram as mulheres que ministravam esse tipo de aula também. No caso específico do senhor, que tinha um pouco mais de condição financeira, o senhor fez o primário aqui e depois... eu prestei de caber o primário aqui, fiz o exame de admissão aqui no colégio aí... No Instituto? No Instituto de Educação. Que hoje tem o nome de Oswaldo Ribeiro Junqueira. E depois fui para o colégio interno. Mas aqui em Orlândia, no Instituto de Educação, quanto tempo o senhor estudou? Não, nada, fez o exame. Só fez o exame? Só fiz o exame. E a partir daí, o senhor foi no colégio interno onde? Fui no colégio interno em São Paulo, no Colégio Arco de Cesano, dos Irmãos Marista.
Que idade o senhor tinha, seu Roberto? Eu tinha acho que 10 anos e meio quando eu entrei lá. Eu ia fazer 11 anos em julho e entrei lá. O senhor pegou a mala e foi? Não, fiquei lá. E o meu pai deixou lá interno com os padres lá e voltou para trás. Quanto tempo foi esse colégio interno? Eu fiquei 6 interno, acho que 5 anos. E depois eu fiquei um ano externo também. Lá. Vocês vejam bem aquela frase que diz que a gente cria os filhos para o mundo, é nesse sentido mesmo, né? Saiu de casa com 10 anos, a dificuldade de locomoção. Quantas vezes ao ano o senhor vinha aqui para casa? Vinha só nas férias, julho e depois em dezembro, né? E os seus pais o visitavam lá? Visitavam, às vezes sim. Perfeito. Mas a estrada de rodagem daqui para São Paulo era tudo de terra. Quanto tempo demorava? Demorava um dia para chegar lá, né? Tinha posto? Tinha em Leme, tinha um posto, um restaurante, tudo. Não lá é tinha. Um empírio aquele posto, não, era lá dentro da cidade. Na própria Mas cidade. a estrada era terra. Nós só tínhamos paralelepípedo em Jundiaí. Olha que coisa, né? Não era asfaltado, tinha o paralelepípedo que já era top, perto de São Paulo, a partir de Jundiaí. Então, quando a gente reclama de pegar essa pista de 3, 4 faixas da Bandeirantes, é reclamar de coisa que não deve reclamar. É isso aí. Não, fui muitas vezes com o motorista daqui de Orlândia, né? Que levou a gente, correndo risco até, Sim, né? Perfeito. E agora, depois que ou então de trem. Mas não era Mogiana, a gente ia pegar o trem em Morro Agudo, porque era um trem melhor. Morro Agudo ia até Passagem, que é do outro lado do rio, e aí pegava a Paulista, que era melhor, comparei a Paulista. Paulista vinha de Barretos? De onde vinha? Vinha de São Paulo e ia até Barretos. Barretos, tá. Passagem é perto de Pontal? Onde que foi? Por ali. Eu conheci essa estação que está até hoje, não sei se derrubaram recentemente. É ali. Ela era usada porque era um entroncamento ferroviário, era até para carregamento de açúcar ou de soja naquele ponto ali. Não, naquele tempo não tinha soja. Não, exatamente. Né? Mas era hoje, algodão, café, né? Não, perfeitamente. Café. E é que eu estou dizendo na versão um pouco mais atual que eu a conheci, entendeu? E nesse caso, também da mesma forma, a opção acabava sendo ir por maneira rodoviária por essa dificuldade de se ter essa opção, né? Depois que o senhor ficou esse tempo, e é uma curiosidade interessante para saber como é que era a vida universitária. O senhor é graduado por a mais importante escola de agronomia do Brasil, que é a Exalc, lá de Piracicaba, da Universidade de São Paulo. Havia vestibular naquele tempo? Como é que funcionava? Existia vestibular. Nós fizemos vestibular lá, eram 200 vagas. Aí entramos daqui da região, entrei eu e o Marcos Vilela Rosa e o Roberto Sordi. O Roberto Sordi? Entramos juntos, entramos e saímos juntos. São da mesma turma? Da mesma turma. Turma formamos em 1969, faz 55 anos. Olha que interessante. Então o Roberto entrou nesse pacote também. O Roberto fez a graduação, provavelmente tudo aqui em Orlândia, e depois ele conseguiu ingressar. Eu acho que ele fez um ano em Ribeirão, só para prestar cursinho só. E a experiência numa escola desse nível é bastante interessante, né, Roberto? Foi muito bom na época. E até porque, depois de formado, aí o senhor voltou para Orlândia. Aí eu voltei para Orlândia. E no seu retorno... Tem uma história até bem engraçada comigo, que eu tinha um amigo mais velho que eu, que tinha sido até presidente do centro acadêmico lá de Piracicaba, que era o Cassiano Gomes dos Reis, que ele foi político. Ele me convidou para ir para Brasília, para ele era presidente da Cibrazen. Cibrazen, de armazenamento, né? Armazenamento. Tempo do Cirne Lima. E foi ministro da Agricultura. Aí eu vim falar com meu pai, né? Falei, olha, fui convidado para ir para Brasília e o que você acha? Ele pensou um pouco e falou assim, só tem um caminho, de ida. Não volta. Aí eu desisti. O senhor pensou melhor ficar. Desisti e fiquei. Isso aconteceu logo depois que o senhor se formou ou foi um pouco mais tarde? Não, já foi na época de 70 e pouco, assim.
E por falar em político, o senhor tem 3 filhos, o Gustavo, o Henrique e o Eduardo. O Gustavo transitou, né, por essa área. O Gustavo foi secretário da Agricultura do João Dória, né? Como o senhor não quis, pelo menos um filho. Para ele, o senhor disse o quê? Só tem um caminho de dinheiro? Não, o senhor liberou. Só deu os parabéns para ele, que seja feliz. Aí. Agora, como é que surgiu na vida do senhor a dona Cláudia, sua esposa? Eu conheci ela em São Paulo. Ela é família a mãe dela era de Minas, o pai de São Paulo, e eu conheci ela lá e casamos em 1970. E aí ela veio para cá e ficamos juntos aí. Estamos até hoje. Dentro dessa história que a gente quer também compreender é a figura do cavalo manga larga. Ele é um cavalo que ele tem a finalidade, eu imagino, de trabalho, mas o senhor me dizia também que ele é utilizado para caça. Me explique como é que chegou essa raça, porque também é de Minas, né? Quando eles vieram de Minas para cá, eles trouxeram o cavalo, tudo. E a diversão que existia na época era caçar, certo? Então eles trouxeram o cavalo de lá e lá, como era morro, então o cavalo ia marchando o tempo todo, certo? Em volta dos morros e ia correndo e até os cachorros e pegava. Agora aqui dava mais velocidade no cavalo e eles foram apropriando o cavalo para a situação, certo? E aí surgiu o manga larga e em 1934 já fizeram a associação. A Associação do Cavalo é desde 1934. E aqui, e depois o núcleo é Minas, depois veio para São Paulo. O título meu de sócio lá é o mais antigo hoje da manga larga. O meu pai me pôs lá menino. Eu, o Renato, meu irmão, o Paulo, que faleceu jogando polo, né? E foi isso. E o cavalo foi adaptando, né? Agora, chegou um momento que a gente sabe que tem os leilões e, portanto, com o próprio processo de aprimoramento genético passou a ser um investimento. E natural, tivemos grandes leilões. O momento do cavalo perdeu um pouco de importância, ele continua sendo importante em termos de investimento, senhor Roberto? Investimento não, isso é uma paixão que a gente tem pelo cavalo, mas investimento você ouve falar, mas eu ainda não enxerguei isso aí. Tá, mas a pessoa que tem hoje, onde tem os centros que se investe mais no aprimoramento do estado de São Paulo? Hoje tem 2 raças, tem o manga larga paulista, que é o nosso, e tem o manga larga marchador, que é o mineiro. Aliás, por falar nisso, qual é a diferença de um cavalo manga larga do tal do marchador? Um é marcha picada ou marcha batida e o nosso é marcha trotada. Aquele que corre, trotar é correr. É no limite do trote. Ela é marcha, mas é no limite do trote. Então, aqui em São Paulo é marcha trotada. Que é o que tem mais mercado. Não, mas eu acho que hoje tem muito mais manga larga marchador do que manga larga paulista. Mas saiu tudo daqui. Agora, para poder fazer a comercialização, tem o leilão, né? E tem um animal que é o principal, né, que é o reprodutor, que ele tem uma importância. Tem. Dentro da história do manga larga, qual teria sido o animal mais importante nessa trajetória? O macho reprodutor mais importante? Aqui o criador mais importante, antigo, que era filho do coronel, era o tio João Francisco, que era dono da Boa Esperança. Esse era o que conhecia cavalo mesmo. Os outros estudava cavalo, que era o pai da tia Madalena e sogro do tio Geraldo, que é irmão do meu pai. Depois teve vários, né? Teve lá em São José do Rio Pardo o Zé Osvaldo, teve o tio Geraldo, meu pai, todos estudaram muito. Depois tem o pessoal de Colina que estudou, que os Torquato, o tio Celso Torquato,
Então teve vários. Foi uma gama de selecionadores que existe até hoje. Agora, uma coisa interessante é o formato do leilão, né? Antigamente tinha o leilão presencial e hoje a moda é o leilão virtual. Por que dessa mudança? Que é mais... atinge mais gente, né? Nós temos um leilão aqui, todo ano já tem... sei que 40... não sei se é 40 e poucos leilões que vem desde o tempo do meu pai, do tio Geraldo, que todo ano a gente faz. Mas faz presencial, recebe pessoal, mostra os cavalos, depois tem virtual também. Tá. Esse presencial recebe, mas o processo de venda é virtual, porque abre para mais pessoas ou tudo é presencial? Abre mais perfeito. Pessoas. Isso eu mesmo, hoje mesmo me convidaram para um leilão, eu falei, eu não vou assistir pelo YouTube. Então essa é a grande novidade. Ou seja, e de uma certa forma também ampliou a possibilidade de outros participarem daqueles que não querem, muitas vezes. Tem gente que quer comprar e não vê o leilão. Eu, ano passado, vendi um cavalo aqui, sei lá, por 50 mil. Eles levaram na exposição, ganharam a exposição, venderam por 1 milhão. Que retorno, hein? Isso foi quando? Ano passado? Faz um ano. Vai fazer um ano agora em junho. O comprador qual foi na época? Foi um Aras lá de Itu. E depois ele vendeu numa exposição? Qual exposição? Depois ele vendeu a metade do cavalo por isso. Em qual exposição? Não, ele levou no leilão dele mesmo. Dele próprio? Que coisa incrível isso. Ele levou e foi campeão. E qual o que se fez em termos de marketing para conseguir essa valorização? Ele ganhou, depois foi grande campeão nacional. Isso, de uma certa forma, o senhor é lógico, poderia ter vendido melhor, mas é gratificante de provar como criador, né? Que dá currículo, né? Claro. Como criador, o que também, de uma certa forma, até porque quando eu teria que escolher uma pessoa para falar sobre o próprio cavalo, eu fiz uma pequena enquete entre a própria família e todos apontaram a sua figura, que é uma pessoa que ainda continua muito interessado, ativo, que é uma paixão, né? Que eu acho que isso é bastante importante, com certeza. Lá em casa o meu pai gostava muito. O tio Geraldo também, porque eles foram criados sem pai, né? Então isso aí é nato dos dois. Porque quando o meu avô morreu, o meu pai tinha 1 ano e 11 meses. E o tio Geraldo tinha 11 meses. Então tiveram que se virar, literalmente. Foi criado pela mãe e com 18 anos já estava aqui. E logo estava criando cavalo também. Senhor Roberto, a gente vai partir agora para o encerramento da entrevista. Durante a pré-entrevista que eu fiz com o senhor me contou histórias interessantes sobre pessoas aqui da cidade que conviveram com o senhor. E é importante que a gente faça também o resgate dessas pessoas que, junto com o senhor, que é bisneto do fundador, mas que se agregaram e fazem parte da vida da cidade, que isso eu acho muito importante. Claro. Conte para nós alguma história assim, ou várias histórias do sorteio. Quando eu fui para o colégio interno, o meu pai e a minha mãe moravam aqui e tinham outros filhos para criar, né? Nós somos em 6 lá em casa. E a gente, quando saía em São Paulo, eu e o Kiko, meu primo, que era... Filho do senhor Geraldo. Nós estudávamos juntos. A gente saía no sábado... que o meu avô materno, o senhor Nhonhô Prado, que também era casado com uma junqueira, lá da Invernada, ele tinha uma pessoa que ele levou aqui de Orlândia, que trabalhava no posto do João Denipote. Que é perto da prefeitura. Ali que hoje é do Zé Mendonça, sim, que era Vale do Verdão lá. Perfeito. Ali era o posto João Denipote. Na época da guerra não tinha combustível, né? Não tinha gasolina. Como é que vocês se viravam? Então virava que eles usavam gasogênio, queimava carvão. Queimava carvão, fazia carvão e o carro andava como é que fala?
queimando carvão tinha o vapor, né? O vapor que era a própria energia para movê-lo. Energia. E tinha um rapaz que trabalhava lá e que ele... O meu avô gostou dele, falou assim, você não quer ir estudar em São Paulo? E o pai dele trabalhava na prefeitura, era o Privato, Ângelo Privato. O pai do Galo da lotérica. O pai do Galo. E o Washington, que era irmão dele, mais velho que ele foi para São Paulo, morar no apartamento do meu avô, o meu avô tinha um apartamento alugado, e a família toda ia lá. E ele morava lá e ele buscava, tinha um carro do meu avô, então sábado e domingo ele andava com a gente nesse carro. Era um motorista estudante. Qual escola que ele estudava? Aí ele entrou na faculdade, na Escola Politécnica. Na Poli? Ele foi engenheiro civil da Politécnica. Vocês veem aí, para quem não sabe, a Politécnica da USP, juntamente com a de São Carlos, são as mais importantes nesse segmento de engenharia, né? Com certeza. E ele, portanto, se aproveitando desse convite, fez jus ao convite, exercia um trabalho aí que era normal para ele. Ele ficava lá no apartamento, ele estudava. Depois ele saiu do apartamento e foi para a casa do estudante da Politécnica e se formou engenheiro. Eu conto que ele era amigo do Carlos Zara, que era do ator? o marido da Eva Vilma. E era da mesma turma, só que o Carlos Zara não formou. E o Washington formou e depois ele veio ser engenheiro do DR em Jaboticabal. Em Jaboticabal ele conheceu a mulher dele e casaram e foi morar em Araraquara. E sempre foi muito amigo meu, depois ele morreu precocemente, mas ele foi muito bem sucedido na vida. E o Edno, que é o irmão dele, o Galo, né? Isso. Era mais ou menos da minha idade, um pouco mais velho que eu. Outros contemporâneos que o senhor tem aqui como amigos, fora da própria família aqui em Orlândia, que são também no seu tempo? O que era da minha turma de colégio, era eu e o Kiko, meu primo, depois o João Bosco, Olivito Nonino, o Zé Francisco Bussi, tudo formamos junto. O Zé Francisco Bussi, depois tinha a Linei de Assis, que esposa era do Humberto Maurício, a Rosélia Machado, que era esposa do Taquara. Do Taquara, da família Machado. A Marilena, mulher do Fernão, era tudo da minha turma mesmo. E a Terezinha Varalonga, que é mulher do Oswaldo Mendonça. Sim. Todos nós estudamos no mesmo ano, com a dona Anita de Quadros. Senhor Roberto, foi uma alegria muito grande recebê-lo, né? A gente cumpre, naturalmente, o ouvinte teve aí detalhes que a gente muitas vezes não sabia, né? Só tem um tema que eu gostaria de perguntar. Padroeiro, tem um debate aqui que sempre está na cidade, eu até havia me esquecido e sempre é tempo de perguntar. A igreja de Santa Genoveva, o coronel a construiu após o falecimento da sua esposa em 1905, certo? Orlândia de 1910. Nesse caso específico, por que o São José passou a ser o padroeiro nos anos 50, 60? Eu não sei, eu acho que ele fez a igreja em homenagem a ela. Isso é com certeza. Ela faleceu cedo e ela chamava Genoveva, ele pôs o nome de Santa Genoveva. E ficou anos. Aí, quando eu era menino, na época de fazer primeira comunhão, já tinha começado a construir a igreja nova, que a gente chamava de igreja nova. Mas o senhor fez a primeira comunhão na igreja Santa Nova? Na nova já? Na igreja nova. E puseram o nome de São José, não sei por que razão. Apesar de ter lá em Cruzilha, lá na Fazenda Favacho, a capela é de São José. Então foi uma pergunta. Lá em Cruzilha, em Minas, que é o berço do São José, Isso é interessante. Então lá tem São José do Favacho.
É que, na verdade, agora eu dou o meu depoimento pessoal, eu também pesquisei isso, até para não haver polêmica. O que aconteceu é que tem-se a tradição de se ter 2 feriados que são tipicamente municipais. Aquele que você comemora a fundação do município, 30 de março, em Orlândia, e o outro em que você comemora o padroeiro. Orlândia não tinha a figura de um padroeiro oficial, precisou de um projeto de lei que, na época, talvez, pelo fato da principal igreja ser a igreja matriz de São José, não houve nenhum tipo de escolha, perseguição, nada disso. É que pela necessidade de se ter um padroeiro numa igreja que fosse a mais importante, esse projeto de lei acabou sendo Quando eu aprovado. fiz a primeira comunhão foi lá na igreja, e eu era o Padre Sebastião, lembro bem dele. E depois nós fomos tomar um café na casa do São Antônio Martins. Do São Antônio, que é perto da igreja, que praticamente é perto da igreja. Um quarteirão. Fomos lá, né? O pai do Chester, né? E a irmã dele fez primeira comunhão junto comigo. A Sandra? É a mais velha, né? Perfeito. São Roberto, é um prazer muito grande recebê-lo. Gostaria de registrar aqui, naturalmente, né, o respeito de toda a comunidade de Orlândia pelo fato do senhor pertencer à família que teve a ideia um dia de criar Orlândia. Orlândia, a terra do Coronel Orlando. É um prazer muito grande. O senhor fica à vontade para fazer alguma mensagem que o senhor julgue importante, enfim. Não, eu sou orlandino mesmo, sempre vivi por aqui, estudei fora, mas eu sempre me apresento como orlandino. Agora já faz muitos anos que eu só moro aqui, né? Sempre morei. E desde que eu casei e mudei aqui. Eu morava na Boa Vista, depois mudei para a casa que era do Tiltão lá, que era ali na praça, vizinho de Sou Edson Leite Moraes, que era a casa do tio Nestor. E depois hoje estou morando na Boa Vista. Desde que a minha mãe morreu, eu estou lá. Perfeito. Pessoal, mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Com certeza, um episódio que traz muita história, principalmente da trajetória e da fundação da nossa querida Orlândia.